Então, hoje, o quadro aqui das Pílulas de Criatividade vai falar um pouquinho sobre cultura. Nós vamos trazer o livro do Jorge Amado, Capitães de Areia. Eu e a Elineia, que é minha convidada hoje. Neia, né, Neia? Vamos Né? abreviar aqui, já vamos chegar na intimidade para falar sobre esse livro. Ele é muito significativo nas nossas trajetórias e grande parte, quando a gente vai fazer uma narrativa, né, ou construir uma história, a gente tem muito do nosso repertório, daquilo que a gente consome. Então, a gente achou importante falar um pouquinho sobre essa temática e, num primeiro lugar, sobre o contexto desse livro, né? Mas antes, né, eu queria que você se apresentasse. Oi, obrigada, Gi, pelo convite. Eu sou Elineia, eu sou profissional de marketing e eu gosto muito de literatura, arte. E como eu também estudo tendências, acho que todas as coisas se relacionam e os livros sempre me deram muito repertório, assim, acho que tanto para fazer novas conexões, como para entender novos conceitos. E foi aí que acho que é uma das coisas que eu e a Gi, a gente acabou se encontrando, foi nesse amor pela literatura e pela diversidade na literatura, assim, né? Encarar diversos estilos, tanto do teórico quanto do romance, captando toda essa diversidade, mas também fazendo todas essas conexões. Sim, e aí a gente pensou no Capitães de Areia, né, por vários motivos, porque ele é um livro que, em alguns momentos até agora, atuais, né, se a gente for encarar a realidade que a gente vive hoje, existe alguns questionamentos a respeito, né, dessa obra, sobre a forma como ela é abordada, por motivos de que a gente está vivendo hoje uma realidade muito diversa, de 1930, né, quando o livro foi concebido aí pelo Jorge Amado. E aí, o primeiro capítulo, né, a gente vai fazer mais outras duas pílulas aqui de criatividade sobre contextos específicos e falando um pouquinho mais sobre a narrativa em si, a gente queria trazer um pouquinho do contexto, né? E o contexto, ele está envolvido com o Brasil, está envolvido com a região Nordeste, está envolvido com a Bahia, está envolvido com muitos assuntos que se interligam e que vão trazer, né, vão fazer com que o Jorge Amado conte essa história desse lugar. É até interessante observar, porque ele é um jornalista, né? Então ele está no período de formação, ele está na universidade quando ele escreveu esse livro. E isso é muito impactante, né, Neia? Porque como a gente estava conversando um pouquinho antes, ele era uma pessoa jovem e a gente tem um livro com uma riqueza, né, de detalhes e de linguagem que chega a ser surpreendente. A história dele, né, conta que ele publicou a obra com 25 anos, então ele escreveu muito jovem, mas ele também retrata ali a vivência dele, né? Ele nasceu no interior da Bahia, e agora eu esqueci o nome da cidade, mas a gente já lembra. Eu acho que é Itararé, alguma coisa assim. Mas ele também, com isso, ele acabou convivendo muito ali com os meninos do Pelourinho e da região periférica da Bahia mesmo, né? De Salvador. Nesse momento que ele publica, ele tinha saído, estava na juventude, então todas essas lembranças, acho que elas ainda são muito frescas, e tem uma Itabuna. Só desculpa, Itabuna. isso. Obrigada, Gi. É isso mesmo. Então, ele nasceu ali próximo, né? Só que no interior e na realidade da década de 30, né? Que era uma realidade muito diferente da nossa hoje. E até por isso que alguns termos, assim, são utilizados no livro, né? Então, no livro ele até utiliza a palavra negrinhas, né? Se referindo às meninas que passavam por esses meninos no pier. A gente precisa considerar nisso o contexto da época e precisa considerar também o contexto social desses meninos, né? Que eles são meninos de rua que foram criados em uma situação de pobreza, de fome,
e que tem pouca educação. Então, a maioria deles, né, acaba não tendo nem a figura materna. Então, eles aprendem as coisas na relação das ruas. E muitas vezes, quando a gente pega essas obras, e hoje a gente tem uma evolução muito boa, né, e já consegue discutir esses assuntos com mais propriedade, e até a gente vem num momento de crescente de aprendizado. A gente precisa lembrar que naquele momento, nessa década, foi uma década muito difícil, né? As pessoas não tinham essa consciência, isso não era trabalhado, e menos ainda as pessoas em situação de pobreza, porque não havia ali alguém para ensiná-los como a relação deles, quando na falta da mãe, faltava cuidados também, né? Então, acho que essa riqueza que ele traz, que leva a gente a perceber esses detalhes, assim, do quanto a obra é um retrato do Brasil daquela época, e talvez, né, seja um retrato do Brasil de hoje também, né? Em muitas dimensões. Sim, eu acho que até como ele está ali na faculdade, né, na universidade naquele momento, e é um momento em que a gente tem, né, uma repercussão, agora a gente pode trazer o recorte do que estava sendo, qual era o cenário político, que a gente tinha Getúlio Vargas, né, o Estado Novo entrando, toda essa situação, como tinham muitos debates e até a questão dessa perspectiva social, ela estava ascendendo, principalmente nesse ambiente, né, em que podia se dialogar sobre isso e que provavelmente tem uma interação com pessoas de outros lugares do Brasil e com pessoas com outras formações, então provavelmente